Olá, amantes do mistério e do desconhecido. Bem-vindos ao Terror em Foco. Hoje, vamos navegar por águas sombrias, onde lendas antigas se recusam a morrer. Preparem-se, pois a história que vou contar é sobre um navio que o mar nunca devolveu e as almas que ele levou consigo. Há muitos e muitos anos, em um pequeno e isolado porto de pescadores, as noites eram preenchidas não apenas pelo som das ondas, mas também por histórias de arrepiar. Os mais velhos, com seus rostos marcados pelo sol e pelo sal, reuniam-se nas tavernas e contavam sobre um navio antigo, um veleiro robusto e imponente chamado Maré Negra. Este navio não era apenas uma embarcação. Era o orgulho daquela comunidade, conhecido por enfrentar as piores tempestades e sempre retornar carregado. Mas, em uma noite fatídica, o céu se fechou. Uma tempestade como nunca antes vista desceu sobre o oceano, com ventos que uivavam como almas perdidas e ondas que se erguiam como montanhas líquidas. O Maré Negra, pego de surpresa em alto mar, lutou bravamente, mas quando a manhã chegou e o sol finalmente rompeu as nuvens, o horizonte estava vazio. O navio desapareceu sem deixar um único rastro, nenhuma tábua quebrada, nenhuma vela rasgada. E o mais assustador de tudo, nenhum corpo foi encontrado. Era como se o oceano simplesmente o tivesse engolido por inteiro. A vila inteira lamentou a perda de seus maridos, filhos e amigos. Com o tempo, a dor se transformou em uma lenda sombria. Desde aquela noite trágica, pescadores que se aventuravam longe demais durante a madrugada juravam ver algo inexplicável. Uma silhueta familiar vagando ao longe, um navio fantasma deslizando silenciosamente sobre as águas. Eles diziam ver luzes acesas nas cabines e sombras se movendo no convés, como se a tripulação perdida ainda estivesse a bordo, presa em sua rotina eterna. O Maré Negra, diziam eles, ainda navegava. Naquela mesma vila, vivia um jovem pescador chamado Lucas. Forte, destemido e cético, Lucas era o oposto de seus antepassados supersticiosos. Ele cresceu ouvindo as histórias sobre o Maré Negra, mas para ele não passavam de contos de fadas para assustar crianças. Ele ria abertamente dos velhos pescadores, batendo no balcão da taverna e dizendo em voz alta: "Fantasmas? Fantasma não pilota barco nenhum, é só o cansaço e a bebida falando mais alto." Ele acreditava na força de seus braços, na solidez de seu barco e na lógica do mundo real. A teimosia de Lucas era tão conhecida quanto as lendas que ele desprezava. Para ele, o mar era um adversário a ser respeitado, mas não temido de forma irracional. Ele acreditava que tudo tinha uma explicação. Luzes distantes eram outros barcos, sombras eram ilusões de ótica criadas pela névoa. Ele estava determinado a provar que o medo era o único fantasma real naquele porto. Mal sabia ele que o mar estava prestes a desafiar todas as suas certezas. Até que, numa madrugada particularmente fria, o destino decidiu testar a coragem de Lucas. Ele havia saído antes do amanhecer, como de costume, buscando os melhores pontos de pesca. De repente, uma névoa espessa e anormalmente silenciosa começou a subir da superfície da água. Não era uma neblina comum, era densa, gelada e parecia abafar todos os sons, inclusive o motor de seu pequeno barco. O mundo se reduziu a um círculo branco e opaco ao seu redor. Foi então que ele viu, primeiro, uma sombra, uma forma escura e colossal que se movia na borda de sua visão. Ele desligou o motor, o silêncio se tornando absoluto. Lentamente, a forma se tornou mais nítida, rompendo o véu de névoa. Era um navio enorme, de madeira escura e antiga, deslizando sobre as ondas sem fazer um único ruído. Não havia o som de um motor, nem o estalar de velas ao vento, pois para seu espanto, não havia uma única vela içada em seus mastros imponentes. Ele se movia por uma força invisível e sobrenatural. O coração de Lucas, antes tão confiante, começou a bater descontroladamente.
Em seu casco envelhecido, ele pôde ler o nome quase apagado pelo tempo e pelo mar: Maré Negra. Uma mistura de medo e uma curiosidade irresistível tomou conta de Lucas. O cético dentro dele lutava contra o terror que seus olhos testemunhavam. Ignorando a voz da razão que gritava para ele fugir, ele guiou seu pequeno barco para o lado do gigante adormecido. Movido por um impulso que ele mesmo não conseguia explicar, ele amarrou seu barco a uma escada de corda que pendia do casco e começou a subir. Cada degrau que subia era um passo para longe do mundo que conhecia. Ao pisar no convés, um arrepio percorreu sua espinha. A madeira rangia sob seus pés, não como um barco velho, mas como se estivesse viva, como se o navio respirasse lentamente. Correntes pesadas, presas a nada, balançavam sozinhas em um ritmo lento e constante, produzindo um som metálico e solitário. O ar era pesado, carregado com o cheiro de sal, ferrugem antiga e algo mais. Algo como mofo e tristeza. Ele caminhou cautelosamente pelo convés deserto, chamando em voz alta: "Olá? Tem alguém aí?" Apenas o eco de sua própria voz respondeu. De repente, ele ouviu passos, claros e distintos, ecoando na madeira atrás dele. Ele se virou bruscamente, o coração na garganta. Não havia ninguém, apenas o convés vazio e a névoa rodopiante. Mas, no silêncio que se seguiu, ele ouviu um sussurro, uma voz distante e etérea, que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. "Você veio. Tarde demais." Ignorando o pânico crescente, ele continuou sua exploração. Encontrou uma porta de cabine entreaberta, de onde emanava uma luz fraca e bruxuleante. Empurrou a porta e entrou. O cômodo era a cabine do capitão. Uma lamparina a óleo, inexplicavelmente acesa, iluminava a cena. Sobre uma grande mesa de madeira, um mapa náutico estava aberto. Nele, uma linha vermelha havia sido traçada, partindo do porto e seguindo reto até um ponto no meio do nada. Um ponto que terminava abruptamente no fundo do mar. Ao lado do mapa, um relógio de bolso dourado marcava meia-noite exata. Mas o mais estranho era que seus ponteiros não se moviam, estavam congelados no tempo. Enquanto Lucas olhava hipnotizado para o mapa, um solavanco repentino o jogou contra a parede. O navio estava se movendo. Ele correu para o convés e olhou em desespero para a costa, que já se tornava um borrão distante. O Maré Negra navegava sozinho, afastando-o cada vez mais da segurança da terra firme. O som suave das ondas quebrando contra o casco começou a se misturar com outros ruídos. Lamentos humanos, sussurros de dor e arrependimento que pareciam emanar da própria estrutura do navio. Figuras sombrias, translúcidas como fumaça, começaram a aparecer e desaparecer nos cantos de sua visão. Elas o observavam com olhos vazios e melancólicos, seus rostos contorcidos em uma agonia silenciosa. Eram os tripulantes perdidos, presos à sua embarcação para sempre. Lucas recuou, aterrorizado, até que seus olhos se fixaram em uma figura que se materializava lentamente perto do timão. Ele a reconheceu das pinturas antigas no porto. Era o capitão do Maré Negra. Sua pele era pálida e encharcada, como a de um afogado, e seus olhos brilhavam com uma luz fria e morta. Ele segurava um timão invisível, suas mãos fantasmagóricas guiando o navio em sua jornada eterna. O capitão virou sua cabeça lentamente, seus olhos vazios encontrando os de Lucas. Sua boca se abriu, e com a mesma voz sussurrante que Lucas ouvira antes, ele disse: "Agora, o mar tem você também." O pânico tomou conta de Lucas. Ele correu para a murada, decidido a pular, a enfrentar as águas geladas, em vez de compartilhar o destino daquela tripulação amaldiçoada. Mas quando tentou saltar, ele bateu em algo invisível e duro. Ele olhou para baixo. A água do mar não se movia. Estava firme, sólida e escura como vidro obsidiano. Ele estava preso.
O navio era sua prisão, e o mar, seu carcereiro. Dias depois, o barco de pesca de Lucas foi encontrado pelos outros pescadores, encalhado em uma praia deserta, completamente vazio. Não havia sinal dele. A vila lamentou mais uma alma perdida para o mar. Mas os mais velhos sabiam a verdade. Eles sabiam que o Maré Negra havia reivindicado mais uma vítima. Agora, a lenda tem um novo capítulo. Dizem que, em noites de neblina espessa, quando o Maré Negra é avistado deslizando silenciosamente no horizonte, uma nova sombra pode ser vista no convés. Uma sombra jovem e forte, parada ao lado do capitão, com os olhos brilhando na escuridão, olhando para a costa que nunca mais poderá alcançar. E às vezes, carregado pelo vento, um som distante ecoa pelo mar. O som de um sino solitário. Ding, dong. Avisando a todos que escutam que mais uma alma foi levada. Se essa história te deu arrepios e fez você olhar 2 vezes para a escuridão, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com alguém que também adora um bom conto de terror. E comente aqui embaixo. Você teria coragem de subir a bordo de um barco abandonado em alto mar? Obrigado por nos acompanhar nesta jornada sombria. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história. Nos vemos no próximo conto de terror do Terror em Foco. Até lá, cuidado com a neblina.